Olá, bem-vindo ao sistema OAH.BI da BBI Solutions. O objetivo desse vídeo é mostrar da forma mais rápida possível o funcionamento do nosso sistema. Não vou discutir aqui nesse momento a metodologia, existe um material de apresentação da plataforma onde toda a parte de metodologia do algoritmo ela é detalhada. O que eu posso dizer para vocês aqui rapidamente é que se trata de um algoritmo que utiliza algumas informações do meio digital, ou seja, players digitais que já fazem o tracking de suas audiências utilizando geolocalização, aliado com dados da Anatel e do IBGE, como densidade demográfica dos bairros, por exemplo. Tudo isso é levado em conta pelo algoritmo para retornar os dados e o objetivo principal da ferramenta é reportar a audiência líquida em torno, ao redor de pontos de out of home, e esses pontos podem ser qualquer tipo de ponto. O foco para buscar a informação é simplesmente uma latitude e longitude, ou seja, qualquer ponto do globo é possível a gente recolher dados e colocar no nosso algoritmo para que seja feito os cálculos e ponderações necessárias. Bom, o sistema ele é formado por alguns pilares essenciais, que são a parte de anunciantes, onde você deve cadastrar os anunciantes que você gostaria de desenvolver propostas. Depois tem uma parte de categorias, que nada mais é do que uma forma de organizar os locais, os pontos que serão analisados. Então, ele existe algumas divisões dentro dessas categorias, como, por exemplo, o circuito, o tipo, o subtipo e a plataforma. Então, o circuito pode ser... esses campos são livres, na verdade. Existe uma sugestão de como preencher, mas basicamente o nome do circuito você vai definir, aí do tipo que ele é, por exemplo, é um mobiliário urbano, um subtipo é um painel de informação e a plataforma onde ele está é num parque. Ou pode ser um mobiliário urbano do tipo relógio que está instalado numa via pública. Então são algumas formas de você categorizar, de você classificar os pontos, os locais que nós iremos cadastrar. Já os locais são cada ponto geográfico, cada local disponível para venda de mídia out of home. Tá? Então a ideia aqui, já existem alguns pontos cadastrados nessa empresa fictícia que nós criamos com um intuito para demonstração, chamada K2 out of Home. Então nós já cadastramos aqui alguns pontos e eu vou cadastrar um ponto com vocês para vocês verem como é que funciona. Então, a primeira parte é eu selecionar efetivamente a categoria que esse ponto que eu vou cadastrar pertence. No caso, eu selecionei aqui, olha, que ele é do circuito padrão, ele é um mobiliário urbano do tipo relógio e está instalado numa via pública. E eu vou dizer então que esse ponto está instalado na Avenida São Gabriel, por exemplo, no número 350. Então eu vou copiar aqui para facilitar e depois eu vou fazer, antes disso, um minuto, eu vou colocar aqui as fotos do local. Vou selecionar aqui 3 fotos aleatórias, tá? Que eu vou subir para ter a informação completa dentro do sistema. E vou então procurar efetivamente no mapa esse meu endereço. Então Avenida São Gabriel, deixa eu colocar aqui São Paulo. E ele trouxe aqui a Avenida São Gabriel 350, o mapa vai lá para o local e eu consigo analisar exatamente o ponto. É esse mesmo, na São Gabriel, aqui esquina com a Jesuíno Arruda, né, por exemplo. Então eu vou cadastrar o ponto da forma que estiver. Supondo que não é exatamente nesse local, o ponto é um pouquinho para trás, você sabe aqui que ele é no meio da quadra, entre a Pedroso Alvarenga e a Jesuíno Arruda. Eu posso arrastar a informação aqui e aí automaticamente o endereço ele é atualizado aqui em cima. Então já passou para a Avenida São Gabriel 310. Eu vou corrigir então aqui o nome do meu ponto para a Avenida São Gabriel 310 e vou salvar essa informação. No momento que eu apertei o botão salvar, ele já está por trás realizando dezenas de cálculos para estimar a quantidade de pessoas que estão ao redor desse ponto. Então, ele vai levar em consideração vai buscar informação, na verdade, via API desses players digitais, considerando essa latitude e longitude, vai cruzar essa informação com dados da Anatel e do IBGE e vai retornar para a gente e vai trazer, na verdade, para o banco de dados essas informações.
O retorno, ele volta aqui para a tela de demonstração, de apresentação dos pontos, e eu vou procurar, tá aqui, ó, Avenida São Gabriel 310, essas imagens obviamente são fictícias que eu subi, se tivesse a imagem do ponto correto, ela ia aparecer aqui. Então aí tem a informação, é em São Paulo, o endereço e aquela categorização que a gente escolheu, e o ponto está, nesse caso, ativo. Então a primeira análise que eu posso fazer é, ou clicando aqui em cima do nome do ponto, ou vindo aqui, eu posso olhar os dados básicos desse ponto. Esses dados básicos, eles compreendem um dashboard onde eu vou ter, de fato, o público total que está ali ao redor desse ponto. Então nesse caso aqui são 55.642 pessoas. Ele traz também a classe social ABC1, ou seja, quase 42 aqui, praticamente 42% de classe ABC1, e a penetração do ensino superior em 4,6%. Também ele traz um perfil básico com faixa etária e gênero. E aqui embaixo eu tenho então o ponto plotado no mapa, não é? E informações aqui do local específico. Então o endereço completo, ele dizendo que ele é um mobiliário do tipo relógio em via pública. E aqui para baixo eu tenho as fotos que eu subi de uma maneira ampliada para eu poder acompanhar as fotos do local. Então esse é um primeiro dashboard que pode ser exportado para PDF, PowerPoint ou como imagem, com dados básicos aqui do ponto. E claro, ele vai trazer sempre o logo aqui da empresa. No caso foi um logo fictício que nós criamos aqui para essa empresa K2 Out of Home, tá bem? Bom, claro, uma proposta, ela muitas vezes não é só um ponto, ela é um conjunto de pontos. O sistema tem a capacidade de calcular a audiência líquida desse conjunto de pontos, e isso é feito através das propostas. Então eu vou cadastrar uma nova proposta aqui para vocês. Nesse caso ainda não existe nenhuma proposta para essa empresa, então eu vou colocar aqui nova proposta. Eu vou então selecionar como, por exemplo, campanha do Polo, vai ser para o cliente Volkswagen. Eu posso colocar aqui alguma observação, então nesse caso aqui eu vou colocar versão 1, primeira proposta, por exemplo. Tá? Isso é mais para um controle, uma observação, é um campo livre. E aqui eu vai já trazer automaticamente as categorias que eu tenho pontos cadastrados, né? Não sei se vocês recordam, mas quando a gente olhou em categorias, tinha várias categorias. Mas os pontos cadastrados, por enquanto, só estão dentro dessas 3 categorias, então ele mostra as 3. Eu vou selecionar, no caso, todas, porque é uma campanha que vai usar todos os pontos, tá? E aí ele automaticamente traz aqui todos os pontos cadastrados que eu tenho para essa campanha. Então vamos dizer que na parte lá de metrô, então ele vai usar a Estação Santana, a Estação Paraíso, e automaticamente quando eu vou selecionando ele vai plotando os pontos aqui no mapa. Também ele vai fazer no Parque do Ibirapuera e ele vai fazer 2 mobiliários aqui. A 23 de maio, próximo ao túnel Ayrton Senna, e também esse que a gente acabou de cadastrar da São Gabriel. Então eu tenho aqui 5 pontos onde eu vou desenvolver essa proposta. Depois que eu selecionei os pontos, eu só clico em processar locais e ele vai fazer basicamente o que foi feito quando a gente cadastrou locais, porém agora ele vai considerar múltiplas latitudes e longitudes, ou seja, múltiplos locais para trazer essa audiência líquida. É um processo aí que demora em torno de 20 segundos para ele ir buscar em tempo real essas informações nos players digitais via API e o algoritmo trabalhar cruzando esses dados com os dados da Anatel e do IBGE. Depois eu tenho uma entrega que é muito semelhante ao que nós vimos de um local apenas, ou seja, eu tenho aqui já a proposta para a campanha do Polo, com o logotipo do anunciante e da empresa que está desenvolvendo a proposta, e um público total aqui já desses 5 pontos selecionados, ou seja, quase 210 mil pessoas. O perfil aqui de classe ABC, penetração de ensino superior, faixa etária e gênero. E aqui embaixo eu tenho uma lista onde eu consigo também enxergar esses pontos total, né? Todos os pontos plotados no mapa. E além disso eu tenho uma tabela aqui que eu tenho a visão desses pontos selecionados, as imagens de cada um deles. E eu posso eventualmente clicar ou aqui, por exemplo, em Estação Santana, e eu vou para aquele dashboard exclusivo da Estação Santana, caso eu queira ver a Estação Santana sozinha, qual que é a cobertura dela. Mas o que interessa agora para a gente é analisar a proposta com dados básicos, que é essa informação aqui de que esses pontos em conjunto têm aí uma cobertura de aproximadamente 210 mil pessoas.
Quando eu volto aqui para propostas, eu já vou ter então listado essa primeira proposta. Da campanha do Polo, data que ela foi criada, o total de categorias envolvidas e o total de pontos envolvidos e aquela observação que eu coloquei versão 1. Né? E você vê que a segmentação aqui está um tracinho, ou seja, ela não está definida. Está escrito aqui, ó, segmentação não salva e segmentação não processada. Toda proposta ela tem duas formas, dois tipos de dado. O primeiro é o dado básico, que é o dado que a gente acabou de olhar, aquele lá de 210 mil pessoas de cobertura. Depois eu consigo ainda filtrar, ainda mais essa informação. Ou seja, eu consigo definir uma segmentação específica para essa campanha, que é o que eu vou fazer agora. Então eu vou clicar aqui em definir segmentação, ele vem para uma tela onde eu coloco palavras-chave, para que eu use esses players digitais que têm esse tipo de informação, esse tipo de quebra, para poder filtrar ainda mais a informação. Então, no caso, eu estou fazendo uma campanha para a Volkswagen, então eu vou já de cara colocar aqui a marca Volkswagen, para ele me trazer então resultados de pessoas que têm o hábito, o interesse de interagir ou de procurar ou de saber mais sobre o segmento que eu digitar aqui em cima, né? A palavra-chave que eu digitar aqui em cima. Então, automaticamente aqui ele já me trouxe Volkswagen, grupo Volkswagen, Polo, tem várias coisas interessantes. Mas eu posso continuar a minha pesquisa. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui carro. Né? Então ele vai trazer informações aqui referente a carro. Então ele já aumentou aqui, por exemplo, para 43 a possibilidade de resultados a serem selecionados. Ele já me trouxe carros aqui. A ordem, obviamente, ela tem a ver com a relevância da busca aqui em cima e o tamanho do público. Então quanto mais para baixo aqui, menor o público e pouca diferença vai fazer na análise quando eu incluir. Então eu vou colocar aqui carros, eu vou colocar também, por exemplo, e-carros, que eu sei que a pessoa que querendo trocar de carro, ela tem o hábito, tem o interesse em acessar esse tipo de site. Então coloquei aqui e-carros e vou colocar aqui também Web Motors. Às vezes não muda a informação quando a gente inclui uma palavra aqui, porque em muitos casos uma palavra tão ampla como carros, por exemplo, ela já está englobando pessoas de carros e web motors. Então pode ser que ao incluir uma palavra não altere tanto ou nada a pesquisa aqui embaixo. Mas bom, vamos lá. Então eu vou selecionar os segmentos de interesse que eu quero analisar. Então eu quero pessoas que têm interesse em carros, tem interesse na marca Volkswagen e era uma campanha de Polo, não é? Então eu vou também colocar que tem interesse em Volkswagen Polo, mas também eu vou colocar que tem interesse em Volkswagen Gol, que é um carro que pode ser substituído, não é? pelo Polo, é um carro de preço similar. E também vou colocar aqui pessoas que têm interesse em classificação dos automóveis, ou seja, pessoas que olham comparativos de automóvel. Eu posso colocar mais coisas aqui, por exemplo, o Jornal do Carro, então pessoas que têm o hábito de acessar aqui o Jornal do Carro, então eu vou colocar Jornal do Carro também. Bom, por enquanto eu vou então seguir com essas segmentações e vou apertar o botão processar. Aqui, novamente, ele está fazendo uma query diretamente na API desses players, só que agora utilizando aqueles pontos, né, latitude e longitude, só que agora filtrando também por esses interesses. E o resultado ele vai ser um dashboard bem completo, onde eu vou ter, num primeiro momento, as informações que nós já conhecíamos, que é aqueles 210 mil de público total, né, 208.338, e depois eu vou ter então um filtro desses segmentos selecionados. Então, daqueles pontos eu tenho um público potencial de 210 mil pessoas, os segmentos que nós selecionamos agora, então carros, Volkswagen, Volkswagen Polo e por aí vai, ele tem aqui uma penetração de 45% sobre esse público, ou seja, 93 mil pessoas, em torno aí de 93, 94 mil pessoas têm o interesse, o hábito de um envolvimento com esses segmentos aqui que nós selecionamos. E aí ele traz também a classe ABC1 nesse público, e aí comparando com o público total, nós temos a afinidade, que cresce, vai para 113, e também o ensino superior, que vai para 108 de afinidade. E aí as informações aqui de gênero e faixa etária, e claro, agora com uma linha aqui em cima da afinidade em cada uma das faixas etárias. E aqui embaixo segue igual, ou seja, eu tenho aqui os
pontos que nós selecionamos e o mapa, e aqui as informações detalhadas de cada ponto. Essa informação ela pode ser exportada para Excel, PowerPoint, pode ser enviado um link também diretamente para o cliente acessar exclusivamente esse painel. Obviamente não vai conseguir ver nada mais do sistema, só esse painel. E é isso, o sistema ele tem infinitas possibilidades, porque você pode cruzar qualquer ponto geográfico, latitude e longitude, e filtrar com praticamente qualquer segmento que você escolher. E você, numa maneira rápida, simples, fácil e com critério, vai ter as informações que você precisa para conseguir reportar para o seu anunciante ou planejar com propriedade a mídia out of home. Obrigado.